Quero 15 caminhões. A voz calma ecoou no showroom reluzente. Alexandre Ribeiro, gerente da Auto Premium, a maior concessionária de veículos pesados da região, ergueu os olhos da tela do computador. Diante dele, um homem de cerca de 60 anos, pele marcada pelo sol, mãos calejadas, roupas simples cobertas por uma fina camada de poeira vermelha. Alexandre sentiu um sorriso de desdém formar-se em seus lábios. Mais um perdendo tempo. Geraldo Ramos tinha acordado antes das 5 da manhã naquele sábado. Depois de alimentar os animais e verificar os currais, tomou banho, vestiu sua melhor calça jeans e a camisa xadrez que usava para ir à cidade. Não era roupa nova, mas era limpa e bem passada. Sua esposa, Dona Maria, havia insistido para que ele levasse o carro bom, mas Geraldo preferiu a velha caminhonete. Era confortável, conhecida, e ele não precisava impressionar ninguém. Pelo menos era o que pensava. A Auto Premium ocupava um quarteirão inteiro na avenida principal. Vidros espelhados, piso de mármore polido, ar-condicionado que fazia a pele gelar. Geraldo entrou devagar, admirando os caminhões expostos. Eram máquinas imponentes, modernas, exatamente o que ele precisava para expandir os negócios. 15 unidades, um investimento de milhões. Ele havia feito os cálculos dezenas de vezes. Era o momento certo. 3 vendedores conversavam próximos à recepção. Quando Geraldo passou, eles se entreolharam. Um deles sussurrou algo e os outros riram baixinho. Geraldo ouviu, mas seguiu em frente. Estava acostumado. Durante toda a vida, trabalhara duro sob o sol escaldante, construindo algo do zero. Sabia que a aparência enganava e não se importava mais com julgamentos precipitados. Importava-se com caráter, trabalho e honestidade. Alexandre Ribeiro era diferente. Aos 38 anos, ele era o gerente mais jovem que a Auto Premium já tivera. Formado em administração por uma universidade particular cara, usava ternos italianos e relógios suíços. Seu cabelo estava sempre perfeitamente penteado com gel importado. Ele havia batido todas as metas de vendas nos últimos 2 anos, e isso lhe dera uma confiança que beirava a arrogância. Alexandre acreditava que sabia identificar um comprador de verdade à distância. E aquele homem de roupas simples definitivamente não era um. Desculpe, o senhor disse 15? Alexandre perguntou, enfatizando a palavra com ironia mal disfarçada. Sim, 15 caminhões. Modelo top de linha, com ar-condicionado, direção hidráulica, motor reforçado. Preciso deles para o transporte de grãos. Geraldo respondeu com naturalidade, como quem pede um café. Alexandre soltou uma risada curta, olhando para os vendedores que observavam a cena. O senhor sabe quanto custa um caminhão desses? Estamos falando de R$300 mil cada unidade. São 4,5 milhões no total. Eu sei fazer conta, Geraldo disse calmamente. Por isso estou aqui. Quero fazer o pedido. A paciência de Alexandre estava no limite. Ele tinha clientes importantes para atender naquela manhã. Um empresário de São Paulo chegaria em 1 hora para fechar a compra de uma frota. Não tinha tempo para perder com gente que claramente não tinha condições de comprar nenhum pneu. Olha, senhor. Alexandre fez uma pausa proposital. Como é seu nome mesmo? Geraldo Ramos. Seu Geraldo, o senhor entende que esta é uma concessionária premium, certo? Não é uma feira de usados. Nossos caminhões são para grandes empresas, transportadoras, gente com real poder de compra. Sua voz subiu um tom. O senhor tem ideia do que está pedindo? Geraldo manteve a expressão serena. Já havia passado por situações assim antes. Tenho, sim. E tenho condições de pagar à vista, se necessário. Isso arrancou gargalhadas de 2 vendedores próximos. Alexandre balançou a cabeça, o sorriso agora totalmente desdenhoso. À vista? Claro, claro, e eu sou o dono da concessionária. Ele olhou Geraldo de cima a baixo. Me desculpe, mas estou vendo a situação aqui. O senhor chegou numa caminhonete que parece ter 20 anos, com roupa que...
Bem, não vou nem comentar. E quer me convencer que tem mais de 4 milhões para gastar. Não preciso convencer ninguém, Geraldo respondeu, sua voz ainda calma, mas com um peso que não estava lá antes. Vim aqui como cliente. Vim fazer negócio. Alexandre deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Geraldo. Sabe o que eu acho? Acho que o senhor está querendo tumultuar. Talvez seja concorrente de alguma revenda querendo causar, ou apenas alguém que não tem o que fazer num sábado de manhã. De qualquer forma, está atrapalhando meu trabalho. Uma cliente que examinava um caminhão do outro lado do showroom parou para observar. 2 mecânicos que passavam pelo corredor também diminuíram o passo. A cena estava chamando a atenção, e Alexandre não gostou disso. Eu não estou atrapalhando nada, Geraldo disse firmemente. Estou aqui para comprar caminhões. Se você não quer me atender, chame alguém que queira. O rosto de Alexandre ficou vermelho. Ninguém falava com ele daquele jeito. Não vai ter atendimento nenhum. O senhor vai sair daqui agora, antes que eu chame a segurança. Ele apontou para a porta. Vá perder tempo em outro lugar. Aqui é para cliente de verdade, não para quem vem fazer turismo. Geraldo respirou fundo. Ele poderia simplesmente revelar quem era, mostrar extratos bancários, provar que tinha dinheiro de sobra para comprar não 15, mas 30 caminhões se quisesse. Mas algo dentro dele se recusava a fazer isso. Não era sobre provar nada. Era sobre ser tratado com respeito básico, sobre dignidade humana, sobre não ter que justificar sua existência para um homem prepotente que julgava o valor das pessoas pelo corte da roupa. Jovem, Geraldo disse, e pela primeira vez sua voz carregou um tom de decepção. Um dia você vai aprender que as aparências enganam e vai aprender do jeito mais difícil. Alexandre deu uma risada alta, teatrical. Ah, é? E quem vai me ensinar? O senhor. Ele fez um gesto largo, chamando a atenção de todos no showroom. Pessoal, prestem atenção. Temos aqui um grande empresário que quer comprar 15 caminhões, mas chegou parecendo que veio direto da roça. As risadas ecoaram pelo ambiente. Geraldo sentiu o peso das humilhações de uma vida inteira. De cada vez que fora subestimado, ignorado, tratado como inferior por causa da cor da pele, da origem humilde, das mãos calejadas. Mas também sentiu algo mais forte. A certeza de quem construiu tudo com trabalho honesto, de quem não devia satisfação a ninguém, de quem sabia exatamente seu valor. Ele deu um passo em direção à saída, mas parou e olhou Alexandre nos olhos uma última vez. Eu vim aqui com respeito, vim fazer um negócio justo, mas você escolheu o desrespeito, escolheu julgar. Lembre-se disso nas próximas horas. Próximas horas? Alexandre zombou. Pode ir embora tranquilo, seu Geraldo. Pode ter certeza que não vou perder o sono pensando em você. Geraldo assentiu lentamente e caminhou em direção à porta. Cada passo era firme, a cabeça erguida. Ele havia construído um império do zero, superado obstáculos que Alexandre Ribeiro jamais imaginaria. E agora, saía daquela concessionária não como um homem derrotado, mas como alguém que sabia exatamente o que faria a seguir. O que Alexandre não sabia, e em breve descobriria da pior forma possível, é que Geraldo Ramos não era apenas um fazendeiro humilde, e aquele encontro teria consequências que mudariam muitas vidas naquele showroom reluzente. Geraldo ainda não havia atravessado a porta quando Alexandre gritou. E não volte, viu? Da próxima vez, mando a segurança te barrar na entrada. As gargalhadas dos vendedores encheram o showroom. Carlos, um vendedor de 25 anos que trabalhava ali há apenas 6 meses, sentiu um desconforto no peito, mas não disse nada. Fernanda, a recepcionista, abaixou os olhos para o computador, fingindo estar ocupada. Ninguém queria contrariar Alexandre. Ele era implacável com quem discordava dele. Chefe, você destruiu o velho, comentou Rodrigo, um dos vendedores mais antigos, dando um tapa nas costas de Alexandre. Esses caipiras precisam aprender a não perder nosso tempo.
Alexandre arrumou o nó da gravata, satisfeito consigo mesmo. É exatamente isso, Rodrigo. Tempo é dinheiro, e eu não desperdiço dinheiro com quem não tem. Ele olhou para a cliente que observara a cena. Desculpe a situação, doutora Beatriz. Infelizmente, às vezes aparece gente que não entende o padrão desta concessionária. Doutora Beatriz, uma médica de 50 anos que estava avaliando a compra de 2 caminhões para sua empresa de transporte médico, forçou um sorriso educado. Mas algo na forma como Geraldo havia sido tratado a incomodava profundamente. Ela havia crescido em família humilde, conhecia bem o peso do preconceito. Do lado de fora, Geraldo chegou à sua caminhonete. As mãos tremiam ligeiramente, não de medo ou vergonha, mas de uma raiva contida que ele raramente permitia vir à tona. 50 anos de trabalho, 50 anos construindo algo do nada. E ainda tinha que ouvir aquilo. Ele pegou o celular e fez uma ligação. Doutor Henrique, é o Geraldo. Preciso de você aqui na Auto Premium. Sim, agora. Traga os documentos que conversamos ontem. Pausa. Não, mudança de planos. Vamos acelerar tudo. Dentro da concessionária, Alexandre já havia esquecido completamente de Geraldo. Ele estava ao telefone, confirmando a visita do empresário de São Paulo. Sim, senhor Marcelo, tudo preparado para sua chegada. Tem os melhores caminhões separados, valores especiais. Sua voz era mel e simpatia, o completo oposto do tom que usara com Geraldo. Carlos, o jovem vendedor, aproximou-se de Fernanda no balcão. Você não achou pesado demais? O senhor parecia gente boa. Fernanda suspirou baixinho. Carlos, você é novo aqui. Aprende logo. O Alexandre só respeita quem chega de Mercedes. Se você questionar, vai ser o próximo na rua. Ela sabia bem. Já vira 3 funcionários serem demitidos por muito menos. Mas e se o homem realmente tivesse dinheiro? Carlos insistiu. Com aquela roupa, aquela caminhonete velha? Fernanda balançou a cabeça. Impossível. O Alexandre tem olho clínico para essas coisas. Por isso, ele é o melhor gerente que a empresa já teve. Naquele momento, um Mercedes preto entrou no estacionamento da concessionária. Dele desceu um homem de aproximadamente 45 anos, terno impecável, pasta de couro. Alexandre viu pela vitrine e seu rosto se iluminou. Aí sim, cliente de verdade. Ele praticamente correu até a porta para recepcionar. Senhor. Marcelo, que prazer tê-lo aqui. Alexandre estendeu a mão com entusiasmo. O homem apertou a mão de forma protocolar. Alexandre, vim ver a frota. Enquanto Alexandre conduzia o cliente VIP pelo showroom com toda a pompa e circunstância, apontando cada detalhe dos caminhões premium, outro carro entrou no estacionamento. Um BMW discreto, prata. Dele desceu um homem de terno cinza, óculos, carregando uma pasta executiva. Ele olhou ao redor, localizou a velha caminhonete de Geraldo e caminhou até ela. Geraldo! O homem cumprimentou, apertando a mão do fazendeiro com respeito genuíno. Doutor Henrique, obrigado por vir tão rápido. Geraldo apontou para a concessionária. Mudança de planos. Quero que você entre lá e faça o que conversamos, mas com uma diferença. Doutor Henrique, advogado e parceiro de negócios de Geraldo há mais de 15 anos, ouviu atentamente enquanto Geraldo explicava o que acontecera. Seu rosto, normalmente sereno, foi ficando cada vez mais sério. Geraldo, isso é inadmissível, Dr. Henrique disse indignado. Quer que eu tome medidas legais? Discriminação, constrangimento público? Não, Henrique, não quero processar ninguém. Geraldo respirou fundo. Quero dar uma lição que esse gerente nunca vai esquecer. Ele abriu a pasta que estava no banco da caminhonete, retirou alguns documentos. Aqui está tudo. Faça exatamente como planejamos, mas com essa nova informação. Dr. Henrique olhou os documentos e um sorriso lento se formou em seu rosto. Entendi perfeitamente. Vai ser um prazer. Dentro da concessionária, Alexandre estava em seu auge. Como o senhor pode ver, senhor Marcelo,
Este modelo tem o motor mais potente do mercado. Consumo otimizado, manutenção reduzida, tecnologia de ponta. Quantos você tem em estoque? Perguntou Marcelo, claramente interessado. No momento, tenho 17 unidades disponíveis para entrega imediata. Mas elas não ficam aqui por muito tempo, Sr. Marcelo. Nossos caminhões são os mais procurados da região. Estou pensando em levar 8 unidades. Os olhos de Alexandre brilharam. 8 caminhões. Uma comissão gigantesca. Excelente decisão. Vamos ao meu escritório para fechar os detalhes? Foi quando o Dr. Henrique entrou pela porta principal. Terno impecável, postura de quem está absolutamente confortável em ambientes corporativos. Fernanda se aprumou imediatamente. Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo? Bom dia. Preciso falar com o gerente. É sobre uma compra grande, muito grande. Alexandre, que estava conduzindo Marcelo para seu escritório, ouviu e virou-se. Viu o homem de terno, avaliou rapidamente, cliente com potencial, e colocou seu melhor sorriso. Eu sou o gerente Alexandre Ribeiro. O senhor deseja fazer uma cotação? Sim. Meu cliente está interessado em adquirir 15 caminhões, modelo top de linha. Dr. Henrique disse isso sem nenhuma emoção na voz. 15 caminhões. O número ecoou na cabeça de Alexandre como um sino. Ele sentiu o sangue gelar por um segundo, mas rapidamente se recompôs. 15. Bem, isso é realmente uma operação significativa. E quem seria seu cliente? Um empresário do agronegócio. Muito sério, muito criterioso. Dr. Henrique abriu a pasta. Ele esteve aqui há poucos minutos, mas disse que o atendimento não foi adequado. O estômago de Alexandre deu um nó. Não podia ser. Não era possível. O nome dele é Geraldo Ramos. Dr. Henrique continuou, observando atentamente a reação de Alexandre. Talvez você se lembre dele. O rosto de Alexandre perdeu toda a cor. Rodrigo, que estava perto, arregalou os olhos. Fernanda levou a mão à boca. Carlos sentiu vontade de rir, mas se conteve. Senhor Ramos, ele disse que queria comprar. Alexandre gaguejou, tentando processar o que estava acontecendo. Sim, 15 caminhões, pagamento à vista, 4,5 milhões. Dr. Henrique falou cada palavra com clareza cirúrgica. Mas aparentemente você disse a ele que esta concessionária é para clientes de verdade, que ele estava fazendo turismo, que deveria ir perder tempo em outro lugar. O silêncio que caiu sobre o showroom foi ensurdecedor. Sr. Marcelo, que observava tudo, cruzou os braços com interesse. Doutora, Beatriz se aproximou, querendo ouvir melhor. Todos os vendedores pararam o que estavam fazendo. Eu não sabia... Alexandre tentou justificar, mas as palavras falhavam. Não sabia o quê? Dr. Henrique perguntou, sua voz agora mais dura. Não sabia que deveria tratar todos os clientes com respeito? Não sabia que não se julga uma pessoa pela roupa que veste? Ou não sabia que Geraldo Ramos é o dono da maior cooperativa agrícola do estado, responsável pela exportação de milhões em grãos todo ano? Cada palavra era uma martelada. Alexandre sentia o chão desaparecer sob seus pés. Rodrigo recuou alguns passos, tentando se afastar da situação. Fernanda não conseguia tirar os olhos de Dr. Henrique. O senhor Ramos construiu seu império do zero. Dr. Henrique continuou implacável. Trabalhou 30 anos sob o sol, com as próprias mãos, para chegar onde chegou. Ele não precisa ostentar, não precisa provar nada para ninguém. Mas você, jovem, você precisava humilhá-lo publicamente. Por quê? Porque ele não tinha a roupa certa? Porque não dirigia o carro certo? Alexandre queria desaparecer. Queria que a terra se abrisse e o engolisse. Olhou ao redor e viu todos os olhos sobre ele. Julgamento, decepção. Alguns, como Carlos, mal conseguiam esconder um sorriso de satisfação. Onde está o Sr. Ramos agora? Alexandre perguntou, sua voz fraca. Lá fora, em sua caminhonete velha, como você disse.
Dr. Henrique fechou a pasta. Mas não se preocupe em ir até ele. Ele me deu instruções muito claras sobre o que fazer agora. Alexandre engoliu seco. Quais instruções? Dr. Henrique olhou nos olhos de Alexandre com uma expressão que misturava profissionalismo e um toque de satisfação pessoal. Você vai descobrir em breve, muito breve. Dr. Henrique parou antes de sair e virou-se. O Sr. Ramos pediu para eu te contar a história dele. Disse que talvez você entenda por que o que você fez foi tão grave. Alexandre assentiu fracamente, incapaz de responder. Geraldo Ramos nasceu em uma família de trabalhadores rurais. Pais analfabetos, 7 irmãos, casa de pau a pique. Aos 8 anos, já trabalhava na roça. Estudou à noite, com lamparina. Aos 16, perdeu o pai e teve que sustentar a família. O showroom ficou em silêncio absoluto. Trabalhou como peão durante 15 anos. Acordava às 4 da manhã, economizava cada centavo. Aos 31, comprou 5 hectares de terra. Plantou sozinho, sem máquinas. A primeira colheita pagou as dívidas. No segundo ano, contratou um ajudante. No terceiro, comprou mais terra. Ano após ano, sacrifício após sacrifício. Doutora Beatriz sentiu os olhos marejarem. Carlos prestava atenção em cada palavra. Aos 40 tinha 200 hectares e uma cooperativa com 5 agricultores. Sempre ajudou os vizinhos, sempre pagou justo, sempre tratou todos com respeito. Aos 50, sua cooperativa tinha 50 membros e exportava para 3 países. Dr. Henrique fez uma pausa. Hoje, aos 62 anos, Geraldo Ramos é dono da cooperativa Agro Ramos. 870 associados, exporta para 17 países, movimenta mais de 200 milhões por ano. 2.300 pessoas trabalham para ele. Mas sabe o que não mudou? Ninguém ousava interromper. Quem ele é. Ainda acorda cedo. Ainda usa roupa simples, ainda dirige a caminhonete de 20 anos atrás. Não vê sentido em ostentação quando pode empregar mais gente e ajudar mais famílias. Alexandre sentiu náusea. O que ele havia feito? Geraldo veio aqui porque precisa de 15 caminhões para a expansão da cooperativa, 3 novos postos de coleta, 300 empregos diretos, mais oportunidade para pequenos agricultores que lutam para sobreviver como ele foi um dia. O advogado olhou diretamente para Alexandre. Mas você olhou para ele e viu o quê? Um pobre coitado? Viu as roupas simples, a caminhonete velha, as mãos calejadas e decidiu que ele não tinha valor. Eu não sabia. Alexandre tentou, mas a desculpa soava patética. E precisava saber... Dr. Henrique elevou o tom. Precisava saber que ele era rico para tratá-lo com respeito? Se fosse realmente pobre, isso justificaria a humilhação. Alexandre baixou a cabeça. Sr. Marcelo, que observava tudo, tossiu. Dr. Henrique, o Sr. Geraldo foi entrevistado na revista Agronegócios sobre práticas sustentáveis? Exatamente. Li aquela matéria. Um exemplo de superação e ética. Marcelo olhou para Alexandre com desaprovação. E você humilhou esse homem. Sabe o que é mais triste? Dr. Henrique continuou. Geraldo passou a vida enfrentando preconceito. Disseram que nunca seria nada por ser pobre. Disseram que um negro não conseguiria comprar terras. Disseram que era sorte. Ele provou todos errados através de trabalho e honestidade. O advogado guardou os documentos. Mas até hoje, com 62 anos e tudo que construiu, ainda precisa ouvir que não é cliente de verdade. Ainda é expulso por não usar roupa cara. Doutora Beatriz se aproximou. Doutor Henrique, transmita ao Sr. Geraldo meu profundo respeito. E minha vergonha pelo que vi aqui. Olhou para Alexandre com frieza. Eu ia comprar 2 caminhões. Não vou mais. Não faço negócio com quem trata as pessoas assim. Doutora Beatriz, espere, Alexandre implorou. Não espero. E vou contar para todos os empresários do meu círculo o que aconteceu aqui. Ela saiu, sem olhar para trás.
Alexandre sentia o chão desmoronar. Perder 15 caminhões e doutora Beatriz poderia acabar com sua carreira. Sr. Marcelo pigarreou. Eu estava animado para fechar 8 caminhões aqui, mas estou repensando. Não quero associar minha empresa a uma concessionária com essa filosofia. Sr. Marcelo, foi um mal-entendido. Alexandre implorava. Mal-entendido? Ouvi você. Ouvi as risadas. Foi desrespeito puro. Ele olhou para Dr. Henrique. O Sr. Geraldo está lá fora? Está. Vou falar com ele. Quero conhecer pessoalmente. Marcelo estendeu a mão para o advogado, ignorando Alexandre. Foi um prazer, doutor. Alexandre assistiu mais um cliente sair. Os vendedores evitavam olhá-lo. Dr. Henrique parou ao lado de Alexandre. Quer saber a parte mais irônica? Alexandre o encarou, derrotado. Geraldo ia comprar os 15 caminhões aqui. Pagamento à vista. Mais de 4,5 milhões. Sua comissão seria R$200 mil. Sua maior venda da carreira. Alexandre sentiu as pernas fraquejarem. Mas agora Geraldo tem outros planos, e você vai descobrir quais são muito em breve. O advogado saiu, deixando Alexandre sozinho, rodeado pelos olhares silenciosos, pelo peso do próprio erro e pela certeza de que aquele sábado mudaria sua vida para sempre. Lá fora, Geraldo permanecia em sua caminhonete, mãos sobre o volante, olhando para a concessionária. Não sentia raiva ou vingança. Sentia a tristeza de quem ainda precisa provar que merece respeito e a determinação de garantir que aquela lição fosse aprendida. 20 minutos se passaram desde que Dr. Henrique saíra do showroom. Alexandre estava sentado em seu escritório, a cabeça entre as mãos, tentando processar o desastre. Sua mesa, normalmente impecável, agora estava coberta de papéis amassados, propostas que jamais seriam fechadas, comissões que jamais receberia. Fernanda bateu na porta. Alexandre, tem gente chegando. Não quero ver ninguém, ele respondeu sem levantar a cabeça. Acho que você vai querer ver isso. Havia algo estranho na voz dela. Urgência misturada com apreensão. Alexandre levantou-se e caminhou até a porta do escritório. Lá fora, no estacionamento, 3 carros haviam acabado de chegar. Do primeiro, um BMW X6 preto, desceu uma mulher de aproximadamente 55 anos, tailleur elegante, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados. Do segundo carro, um Mercedes classe E, saiu um homem alto, talvez 60 anos, terno azul marinho. Do terceiro, um Audi Q7, desceram 2 pessoas, um homem e uma mulher, ambos na faixa dos 40. Todos caminharam diretamente para a velha caminhonete de Geraldo. Quem são essas pessoas? Alexandre perguntou a Carlos, que observava pela vitrine. Não sei, mas parecem importantes. Carlos estreitou os olhos. Espera, aquela mulher do BMW, eu já vi ela em algum lugar. Alexandre observou enquanto os recém-chegados cumprimentavam Geraldo com respeito evidente. Abraços, apertos de mão prolongados, sorrisos genuínos. Geraldo apontava para a concessionária enquanto conversava, e as expressões dos visitantes iam ficando cada vez mais sérias. Meu Deus! Fernanda sussurrou, olhando seu celular. Alexandre, eu sei quem é aquela mulher. É Helena Mendes. Ela é dona da rede de supermercados Mendes em Filhos. Alexandre completou, sentindo o estômago revirar. Helena Mendes era uma das empresárias mais respeitadas do estado. Sua rede tinha mais de 50 lojas e uma frota de pelo menos 100 caminhões de transporte. Naquele momento, todos os visitantes entraram na concessionária. Helena Mendes vinha à frente, sua presença comandando imediatamente a atenção de todos. Ela parou no centro do showroom e olhou ao redor com uma expressão que Alexandre não conseguia decifrar. Bom dia, ela disse, sua voz firme e educada. Gostaria de falar com o gerente. Alexandre engoliu seco e caminhou até ela. Eu sou o gerente, Alexandre Ribeiro. Ele estendeu a mão, mas ela não a apertou.
Sei quem você é, Sr. Alexandre. Geraldo Ramos acabou de me contar uma história muito interessante sobre o que aconteceu aqui hoje. Seus olhos eram frios como gelo. Uma história sobre preconceito, humilhação e absoluta falta de profissionalismo. Os outros vendedores pararam o que estavam fazendo. O homem de terno azul marinho se aproximou. Sou Roberto Andrade, presidente da Associação Comercial do Estado. Estou chocado com o que ouvi. Alexandre sentia o mundo desmoronar pela segunda vez naquela manhã. A Associação Comercial era uma das instituições mais influentes da região. Ter o presidente ali, pessoalmente, depois do que acontecera. Geraldo Ramos, Helena continuou, é um homem que eu respeito profundamente. Faz 15 anos que trabalhamos juntos. Minha rede de supermercados distribui produtos da cooperativa dele. Produtos de qualidade excepcional. Entregue sempre no prazo, com honestidade absoluta. Em 15 anos, Geraldo nunca me decepcionou. Ela deu um passo em direção a Alexandre. E você o expulsou daqui. Gritou com ele. Riu dele na frente de todos. Por quê? Porque ele não estava usando terno? Porque a caminhonete dele é velha? Eu não sabia quem ele era. Alexandre tentou se defender, mas sua voz saía fraca. E isso importa? Roberto Andrade interveio. Você precisava saber quem ele era para tratá-lo com respeito básico? Só pessoas ricas merecem dignidade? A mulher que chegara no áudio se aproximou. Sou Patrícia Nogueira, consultora de recursos humanos. Trabalho com várias empresas desta região, incluindo algumas que vocês atendem. Ela olhou ao redor do showroom. E posso garantir que elas vão saber do que aconteceu aqui hoje. Alexandre sentiu as pernas bambas. Aquilo estava saindo completamente do controle. Por favor, houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum, Helena cortou. Houve discriminação, houve arrogância, houve desrespeito. Ela virou-se para os vendedores que observavam. Todos vocês viram o que aconteceu. Quem mais participou da humilhação? Rodrigo, que estava tentando se fazer invisível atrás de uma coluna, ficou vermelho. Carlos deu um passo à frente. Eu vi tudo, senhora, e não concordei. Tentei questionar, mas... Ele olhou para Alexandre com uma expressão difícil de decifrar. Você tem coragem, Helena disse para Carlos. E você... Voltou-se para Alexandre. É tudo que está errado no mundo corporativo hoje. Naquele momento, outra pessoa entrou pela porta principal. Um homem de aproximadamente 70 anos, cabelos brancos, terno discreto, mas claramente caro. Ele caminhou com dificuldade, apoiado em uma bengala. Todos os vendedores ficaram em choque. Senhor Antônio, Fernanda praticamente gritou. Senhor, era Antônio Ferreira, o fundador e dono da Auto Premium. Ele havia se aposentado 2 anos atrás, deixando a administração nas mãos de seu filho, mas ainda era o proprietário oficial, e ele raramente aparecia na concessionária. Recebi uma ligação, Antônio disse, sua voz revelando a idade, mas ainda firme. Uma ligação de um velho amigo dizendo que precisava vir aqui imediatamente. Dizendo que minha concessionária, a empresa que construí com 30 anos de trabalho, estava sendo manchada. Ele olhou diretamente para Helena Mendes. Helena, Antônio. Ela assentiu com respeito. Lamento que você tenha que presenciar isso. Antônio Ferreira caminhou lentamente até o centro do showroom, observando cada detalhe, cada pessoa. Seus olhos finalmente pousaram em Alexandre. Explique. Quero ouvir de você o que aconteceu aqui. Alexandre respirou fundo. Não havia como fugir. Um cliente entrou pedindo para comprar 15 caminhões. Ele estava vestido de forma simples. Chegou numa caminhonete velha. Eu achei que ele estava perdendo nosso tempo, que não tinha condições de comprar. Então eu pedi que ele saísse. Pediu. Helena riu sem humor. Ele gritou, humilhou, fez o homem de espetáculo na frente de todos. Antônio fechou os olhos por um momento, como se estivesse sentindo dor física. E quem era esse cliente? Geraldo Ramos,
Roberto Andrade respondeu. Um dos empresários mais respeitados do Estado. Um homem que construiu um império do zero através de trabalho honesto. Um homem que gera milhares de empregos e movimenta a economia regional. Geraldo Ramos. Antônio repetiu o nome lentamente. Eu conheço esse nome. Li sobre ele. Ele olhou para Alexandre com uma decepção profunda nos olhos. E você o expulsou da minha concessionária. Senhor Antônio, eu posso explicar. Não precisa explicar. Já entendi perfeitamente. O velho empresário virou-se para Helena. Onde está Geraldo agora? Lá fora, na caminhonete dele, ele não quis entrar novamente. Antônio assentiu. Vou falar com ele. Vou me desculpar pessoalmente pelo que aconteceu em minha empresa. Ele começou a caminhar em direção à porta, mas parou e olhou para Alexandre uma última vez. Você está suspenso. Efetivo a partir deste momento. Reúna seus pertences e vá para casa. Nós conversaremos na segunda-feira sobre seu futuro nesta empresa. Se é que ainda há um futuro. O silêncio que caiu sobre o showroom era ensurdecedor. Alexandre ficou paralisado, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Suspenso, sua carreira, suas vendas, sua reputação, tudo desmoronando em questão de horas. Helena Mendes observou Alexandre por um longo momento antes de seguir Antônio para fora. Espero que você aprenda algo com isso, jovem. Espero que entenda que respeito não se compra com dinheiro e não se mede pela roupa que alguém veste. Roberto Andrade e Patrícia também saíram, deixando Alexandre sozinho com os vendedores silenciosos. Carlos evitava olhar na direção dele. Fernanda tinha lágrimas nos olhos. Não por Alexandre, mas pela situação toda. Rodrigo já havia sumido completamente. Lá fora, Antônio Ferreira se aproximou da caminhonete de Geraldo com dificuldade, apoiado na bengala. Geraldo desceu do veículo ao vê-lo. Senhor Geraldo Ramos? Antônio estendeu a mão. Sou Antônio Ferreira, dono desta concessionária. E vim pedir suas mais sinceras desculpas pelo que aconteceu aqui hoje. Geraldo apertou a mão do idoso com firmeza, mas gentileza. Senhor Antônio, não precisa se desculpar. O senhor não estava aqui. Mas é minha empresa, minha responsabilidade. Antônio balançou a cabeça. Construí esta concessionária baseado em valores de respeito, honestidade e tratamento justo. E hoje, esses valores foram pisoteados. Helena se aproximou. Antônio, eu trouxe algumas pessoas importantes aqui justamente porque sei que você não é assim. Sei que você construiu este negócio com integridade, mas precisa tomar providências. E vou tomar, Antônio garantiu. Ele olhou para Geraldo. Senhor Geraldo, além das minhas desculpas, gostaria de fazer uma proposta. Uma forma de tentar remediar, ainda que minimamente, o que o senhor sofreu aqui. Geraldo observou o velho empresário com curiosidade. Que proposta? Antônio sorriu pela primeira vez desde que chegara. Entre, por favor. Vamos conversar sobre esses 15 caminhões que o senhor precisa e sobre condições especiais que posso oferecer como forma de desculpas. Geraldo hesitou por um momento, olhando para a concessionária reluzente onde fora humilhado. Depois, lentamente, assentiu. Está bem, vamos conversar. Enquanto entravam juntos, o empresário humilde e o velho dono da concessionária, Alexandre observava de longe, do vidro de seu escritório, finalmente compreendendo a magnitude do que havia perdido e do que ainda estava por vir. Antônio Ferreira conduziu Geraldo até a sala de reuniões VIP. Helena Mendes, Roberto Andrade e Dr. Henrique os acompanharam. Carlos trouxe café e permaneceu próximo. Por favor, sente-se, Sr. Geraldo. Antônio indicou a cadeira principal. Quero ouvir tudo o que aconteceu. Geraldo sentou-se. Cheguei às 9, vim direto da fazenda. Planejei essa compra há meses. 15 caminhões para expandir a cooperativa. E como foi recebido? Ignorado. Os vendedores riram entre si.
Depois encontrei Alexandre. Disse que queria 15 caminhões. Ele riu na minha cara. Disse que eu estava perdendo tempo, que aqui era para clientes de verdade. Roberto Andrade bateu na mesa. Inadmissível. Ele me expulsou na frente de todos. Gritou, ameaçou chamar segurança. As pessoas riram. Antônio tinha os olhos marejados. Senhor Geraldo, peço perdão. Isso não representa os valores que construí aqui. Eu sei. Quando pesquisamos sobre esta concessionária, descobrimos sua história. O senhor também veio de baixo, também construiu tudo com trabalho honesto. Por que você não revelou quem era? Perguntou Helena. Teria resolvido rapidamente. Geraldo respirou fundo. Porque não deveria ser necessário. Respeito não deveria depender de quanto dinheiro você tem. Se eu fosse realmente um fazendeiro humilde sem dinheiro, isso justificaria a humilhação? O silêncio na sala era profundo. Dr. Henrique distribuiu documentos. Cooperativa Agro Ramos, 870 associados, exportação para 17 países, 200 milhões de faturamento, certificações internacionais, prêmio de melhor gestão, 3 anos consecutivos. Mas números são apenas números, continuou. Geraldo criou microcrédito para pequenos agricultores, ajudou 500 famílias, construiu 3 escolas rurais, financia bolsas de estudo. Durante a crise de 2020, Helena acrescentou, quando atravessadores baixaram os preços, Geraldo manteve valores justos e adiantou pagamentos para famílias em dificuldade. Antônio folheava os documentos com profundo respeito. Impressionante. Naquele momento, bateram na porta. Era Carlos. Senhor Antônio, tem mais gente chegando. Muita gente. Todos foram até a janela. No estacionamento, 8 carros. Empresários, donos de transportadoras, clientes da Auto Premium. São amigos meus, Helena explicou. Liguei para demonstrar apoio. Miguel Santos, dono da maior transportadora do estado, entrou e abraçou Geraldo. Meu amigo, Helena me contou, vim na mesma hora. Ele olhou ao redor. Você me ajudou quando ninguém queria financiar um negro na indústria de transporte. Foi meu primeiro grande cliente. Mais empresários entraram. A sala ficou lotada. Cada um tinha uma história, como Geraldo os ajudara, como era justo, como tratava todos com respeito. Lá embaixo, Alexandre observava. Cada rosto que reconhecia era uma punhalada. Clientes que cortejara, todos ali pelo homem que expulsara. Antônio pediu atenção. A presença de vocês demonstra o caráter do senhor Geraldo melhor que qualquer documento. Ele olhou para Geraldo. Ainda tem interesse nos 15 caminhões? Tenho. Ainda preciso deles. Então vou oferecer desconto de 20% como forma de desculpas. Quase 900 mil de desconto. Não quero desconto por pena, Geraldo disse firmemente. Não é pena, é reconhecimento de falha, Geraldo pensou. Aceito, mas com uma condição, que Carlos seja o vendedor responsável e receba a comissão integral. Todos olharam surpresos. Carlos, na porta, arregalou os olhos. Ele foi o único que questionou. Merece ser recompensado por ter coragem. Antônio sorriu. Aceito. Carlos receberá a comissão integral e será promovido a vendedor sênior. Carlos se apoiou no batente emocionado. Helena se levantou. Antônio, minha rede precisa renovar a frota. 50 caminhões. Faremos aqui. Miguel acenou. Eu preciso de 30. Também fecharei aqui. Os empresários começaram a fazer compromissos de compra. A sala virou burburinho de negociações. Lá embaixo, Alexandre viu o movimento. Os negócios fechando, milhões em vendas. Tudo por causa do homem que desprezara. Pegou seus pertences e saiu pela porta lateral, sem coragem de enfrentar olhares. Na sala, Geraldo apertava mãos, aceitava abraços, mas seus olhos estavam distantes. Você está bem? Helena tocou seu braço. Estou.
Só pensando em quantas pessoas passam por isso todos os dias e não têm amigos poderosos para defendê-las, não têm uma cooperativa de sucesso para provar valor, apenas vivem com a humilhação. Helena assentiu. É por isso que você faz o que faz. Por isso ajuda os pequenos produtores. Geraldo olhou pela janela. Uma pessoa de cada vez. É tudo que podemos fazer e esperar que algum dia as coisas realmente mudem. Segunda-feira, 8 da manhã. Alexandre Ribeiro estacionou em frente à Auto Premium com as mãos tremendo. Não dormira direito no fim de semana. Sua esposa, Mariana, estava decepcionada. Como você pôde tratar alguém daquele jeito? Dentro da concessionária, Carlos estava em sua nova mesa de vendedor sênior, sorrindo ao telefone. Fernanda organizava documentos, aliviada. Outros vendedores conversavam baixo, sabendo que algo importante aconteceria. Antônio Ferreira estava em seu escritório com seu filho Eduardo e a advogada doutora Silvia Costa. Ele chegou, Eduardo informou. Mande-o subir. Alexandre entrou na sala como um condenado. Tentou manter compostura. Sente-se, Alexandre, Antônio disse. Vou falar. Você vai ouvir. Alexandre assentiu. No sábado, depois que você saiu, ficamos até às 6. Fechamos 112 caminhões. A maior operação em um dia na história desta concessionária. Antônio pausou. 33.600.000 reais. Tudo por causa do homem que você expulsou. Mas também quase não aconteceu, Eduardo continuou. Quase perdemos tudo por sua arrogância. Doutora Silvia abriu uma pasta. Alexandre, recebemos 17 reclamações formais de clientes. Alguns ameaçam romper contratos. Nossa reputação foi danificada. Durante o fim de semana, Eduardo prosseguiu, investigamos. Rodrigo confirmou que vocês têm histórico de tratar mal clientes considerados não qualificados. Isso já aconteceu outras vezes. Foram situações diferentes. Alexandre tentou. Foram idênticas, doutora Silvia cortou. Preconceito sistemático. Antônio se levantou. Alexandre, construí esta empresa do zero. Sofri preconceito por décadas. Jurei que ninguém seria tratado assim aqui. E então você pisoteou esses valores. Senhor, Antônio, por favor, me dê uma chance. Quantas chances você deu ao senhor Geraldo? Quantos segundos levou para julgá-lo? Eduardo pegou um envelope. Alexandre Ribeiro, estamos rescindindo seu contrato por justa causa. Conduta incompatível, dano à reputação, discriminação e ambiente tóxico. Alexandre sentiu o mundo desmoronar. Não, por favor. Você receberá apenas valores até sexta-feira. Doutora Silvia explicou. Comissões pendentes serão retidas. Rodrigo também foi demitido, Eduardo acrescentou. Mesmos motivos. Mas minha carreira, família, contas... E o senhor Geraldo? Antônio perguntou duramente. Você pensou na dignidade dele quando o expulsou? Alexandre não conseguiu responder. Alguém bateu na porta. Carlos. Senhor Antônio, o senhor Geraldo chegou. Ele pediu para estar aqui. Quer dizer algo ao homem que humilhou? Alexandre levantou-se. Geraldo entrou com a mesma roupa simples, a mesma postura digna. Seus olhos não carregavam raiva, carregavam decepção. Senhor Geraldo, Alexandre começou, voz embargada. Peço desculpas do fundo do coração. Não há justificativa. Fui arrogante, preconceituoso, cruel. Geraldo ficou em silêncio. Alexandre, sabe o que mais me machucou? Alexandre balançou a cabeça. Foi ver nos seus olhos que você realmente acreditava que eu valia menos por causa da roupa, da caminhonete, das mãos. Você me viu como inferior. Isso é o que dói mais. Eu estava errado, Alexandre disse, lágrimas escorrendo. Sim, mas sabe o pior? Você está errado sobre centenas de pessoas que já tratou mal, sobre todos que não se encaixavam no seu padrão. Geraldo deu um passo à frente. Vim aqui não para celebrar sua demissão. Vim com uma proposta. Todos olharam surpresos.
Alexandre, você cometeu erro terrível, mas não acredito em destruir vidas. Acredito em lições aprendidas. Geraldo olhou para Antônio. Com sua permissão, Antônio assentiu. Na cooperativa, temos programa de trabalho rural. Oferecemos a quem errou uma chance de recomeçar, aprendendo o valor do trabalho, respeito, humildade. Geraldo pausou. Ofereço 6 meses trabalhando na cooperativa. Salário mínimo, trabalho pesado. Acordar às 5, trabalhar na terra, conviver com pessoas simples, trabalhadoras, dignas. Alexandre olhou incrédulo. Se no final demonstrar que mudou, escrevo carta de recomendação. Não apagará o que fez, mas talvez abra uma porta. Porque me ajudaria, porque alguém me deu chance quando não tinha nada. E porque acredito que pessoas podem mudar. A questão é, você quer? Alexandre olhou para as próprias mãos macias, depois para as mãos calejadas de Geraldo. Aceito. Aceito e vou provar que posso ser diferente. Geraldo, você é um homem melhor que a maioria, Antônio disse. Não sou melhor. Só entendo que ódio gera ódio, mas compaixão pode gerar mudança. Eduardo preparou novos documentos. Demissão por justa causa mantida com carta de encaminhamento. Alexandre, seus 6 meses começam amanhã. Senhor Geraldo, prometo que não vou desperdiçar essa chance. Espero que não, porque não é só para você. É para todas as pessoas que vai tratar com respeito daqui em diante. É para quebrar o ciclo. Quando Alexandre saiu, era um homem consciente, não transformado. Isso levaria tempo, mas disposto a mudar. Lá embaixo, Carlos atendia novo cliente de roupas simples interessado em caminhão. O tratamento foi impecável, respeitoso, atencioso, profissional. A Auto Premium não seria perfeita da noite para o dia, mas algo mudara naquele sábado. Uma semente de consciência fora plantada, e com o tempo, trabalho e vigilância talvez pudesse crescer. 6 meses depois, a caminhonete velha de Geraldo Ramos estacionou em frente à sede da cooperativa Agro Ramos. O sol mal havia nascido, mas já havia movimento intenso. Caminhões carregados, trabalhadores chegando, o cheiro de café fresco vindo da cozinha comunitária. Alexandre desceu de um ônibus rural alguns minutos depois. Sua aparência era irreconhecível. Pele bronzeada pelo sol, mãos calejadas, roupas simples e gastas. Ele carregava uma mochila surrada, tudo o que possuía agora. Bom dia, Alexandre. Geraldo cumprimentou. Bom dia, senhor Geraldo. Eles caminharam até o escritório principal. Dentro, alguns cooperados já esperavam. Homens e mulheres que trabalhavam com Alexandre nos últimos meses. Rostos honestos, marcados pelo trabalho, mas sorridentes. Então, pessoal, Geraldo perguntou, o que acham? Alexandre merece a carta? Dona Sebastiana, uma senhora de 60 anos que cuidava da cozinha, foi a primeira. No começo, ele era perdido. Não sabia segurar uma enxada direito. Reclamava do cansaço, mas aprendeu, escutou, mudou. Seu Mário, cooperado mais antigo, acenou. Ele trabalhou duro, respeitou todo mundo, ajudou os mais novos, não tentou ser melhor que ninguém. Um por um, os cooperados deram seu testemunho. Palavras simples, mas sinceras. Alexandre ouviu tudo com os olhos marejados. Alexandre, Geraldo pegou um envelope sobre a mesa. Você cumpriu os 6 meses. Trabalhou de verdade. Aprendeu o que é suar na terra, acordar cedo, respeitar quem faz a comida chegar na mesa. Mas a pergunta não é se você trabalhou. É se você mudou. Alexandre respirou fundo. Senhor Geraldo, eu não sou mais aquele homem que expulsou o senhor da concessionária. Esses 6 meses me quebraram e me reconstruíram. Aprendi que dignidade não tem preço, que trabalho honesto vale mais que terno caro, que respeito é o mínimo que devemos a qualquer pessoa. Ele olhou para os cooperados. Cada um aqui me ensinou algo. Dona Sebastiana me ensinou paciência. Seu Mário me ensinou humildade.
Aprendi que eu não valia mais que ninguém, apenas tinha tido mais oportunidades, e desperdicei essas oportunidades sendo arrogante. Geraldo abriu o envelope. Esta é sua carta de recomendação. Nela, descrevo seu trabalho aqui, sua transformação, seu esforço, mas também deixo claro o erro que cometeu. Não minto, não escondo. A verdade completa. Alexandre pegou a carta com mãos trêmulas. Obrigado, Sr. Geraldo, por tudo. Por não me destruir quando poderia. Por me dar chance quando não merecia. Você merecia, sim, Geraldo corrigiu. Todo ser humano merece chance de mudar, mas agora a responsabilidade é sua. Use essa carta com sabedoria e nunca, nunca esqueça de onde veio e o que aprendeu aqui. Alexandre assentiu, emocionado demais para falar. E tem mais uma coisa, Geraldo sorriu. Carlos, da Auto Premium, ligou ontem. Ele abriu uma pequena revenda própria. Quer um vendedor que entenda o valor de tratar bem cada cliente. Interessado? Alexandre arregalou os olhos. Carlos quer me contratar? Depois de tudo? Ele disse que todos merecem uma segunda chance. Que aprendeu isso vendo você trabalhar aqui nos últimos meses. 3 meses depois, a pequena revenda de Carlos prosperava. Alexandre era vendedor, mas diferente. Tratava cada cliente, rico ou pobre, bem vestido ou simples, com o mesmo respeito. Sua história se espalhou. Alguns o julgavam, mas muitos admiravam a coragem de recomeçar. Na Auto Premium, Antônio Ferreira implementara treinamentos obrigatórios sobre respeito e diversidade. A empresa se tornou referência em atendimento humanizado. As vendas bateram recordes. Geraldo continuava acordando cedo, cuidando dos animais, dirigindo sua velha caminhonete. Não por necessidade, mas por escolha. Porque sabia quem era e não precisava provar nada a ninguém. Numa tarde de sábado, Alexandre estava atendendo um cliente quando viu uma senhora idosa entrar na revenda. Roupas simples, chinelos gastos, sacola de feira. Ela olhava os carros com timidez. Boa tarde, senhora. Alexandre cumprimentou com um sorriso genuíno. Em que posso ajudá-la? Eu só estava olhando, moço. Não tenho dinheiro para comprar. Não tem problema. Alexandre puxou uma cadeira. Sente-se, vou buscar um café. Me conte sobre o que procura. Às vezes posso ajudar de outras formas. Financiamento, indicações. A senhora sentou-se, surpresa com a gentileza. Eles conversaram por meia hora. No final, ela não comprou nada, mas saiu sorrindo, sentindo-se respeitada. Carlos observava da porta do escritório. Você realmente mudou, Alexandre. Não mudei, Carlos. Eu aprendi que cada pessoa que entra aqui tem uma história, uma dignidade, um valor. E meu trabalho não é julgar, é servir, é respeitar. Naquela noite, Alexandre ligou para Geraldo. Senhor Geraldo, só queria agradecer, mais uma vez. Pelo que desta vez? Por me ensinar que redenção não é apagar o passado, é construir um futuro melhor, um cliente de cada vez, uma pessoa de cada vez. Geraldo sorriu do outro lado da linha. Você entendeu, Alexandre, finalmente entendeu. E na pequena cidade onde tudo começou, a história do fazendeiro humilde que foi humilhado e do gerente arrogante que aprendeu humildade tornou-se lenda. Não como conto de vingança, mas como exemplo de que justiça verdadeira não destrói, transforma. Porque no final, o que vale não é quanto dinheiro você tem, que roupa você veste ou qual carro você dirige. O que vale é como você trata as pessoas. Todas as pessoas. Sempre. Essa história mostra o que todo mundo precisa lembrar. Respeito não custa nada, mas muda tudo. Se esse vídeo tocou você, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias que fazem pensar. Comenta aqui embaixo. Qual foi a parte que mais te pegou? Sua voz importa e faz essa comunidade crescer. Bora juntos? Curte, comenta e compartilha com alguém que precisa ouvir essa lição hoje.